Olá, hoje vamos falar de justiça. Kardec nos ensina que os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde aqueles de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o outro, e Ele fez igual para todos. E todos, a seus olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. O sentimento de justiça, de tal modo, é de nossa natureza, que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá, pois Deus o pôs em nosso coração. Então, como nós podemos definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos outros. É a função que permite ao nosso espírito praticar o direito e vivenciar a liberdade com equidade e com sabedoria. Quando somos justos, exercemos a função de Deus na análise do comportamento humano. Simplificando, justiça é não fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros nos façam. A gente sabe que Jesus foi muito injustiçado quando esteve entre nós, mas ele poderia perfeitamente ter evitado o drama do Calvário. Bastava ele ficar longe de Jerusalém, onde os fariseus tramavam injustamente a sua morte. Mas como nós sabemos, ele foi à Cidade Santa consciente, do que aconteceria por lá. E que lhe cumpria lhe dar testemunha de suas convicções, mesmo sabendo que enfrentaria a própria morte. Poderia também negar os seus princípios no Sinédrio, mas não fez. Porque não fez, sofreu injusta condenação à cruz, o madeiro da infâmia destinado aos piores criminosos. Ensinou-nos com seu exemplo que crescemos como espíritos imortais quando defendemos os valores do bem e da verdade, ainda que muitas vezes essa postura possa nos trazer dissabores. Victor Hugo, no livro Os Miseráveis, conta a história de Jean Valjean, que era um ex-prisioneiro das galés, procurado pela polícia. Ele nos conta que, por reviravoltas que a vida dá, após adotar outro nome, ele tornou-se prefeito de uma cidade francesa, um administrador de nobres princípios, justo, sempre pronto a servir a comunidade. Mas num determinado momento, ele estava na eminência de ser descoberto por um comissário da polícia que tinha muito instinto e nenhum bom senso. Foi então que veio a notícia de que um homem que fora confundido com ele estava sendo julgado e que seria condenado à prisão perpétua. Um pobre coitado que nada possuía e que não faria diferença alguma ficar dentro ou fora da prisão. Com certeza isso seria a salvação para Valjean, que poderia continuar seu trabalho como prefeito e ajudando muita gente. Mas sem vacilar, ele foi ao tribunal e durante o julgamento apresentou-se ao juiz, que ficou pasmo por ver o respeitável prefeito assumir a identidade de um criminoso foragido. O senso de justiça prevaleceu acima de seus interesses pessoais. Ora, nós não queremos que os outros nos prejudiquem, nos molestem, nos persigam e nos ofendam, não é mesmo? Então não devemos fazer nada disso ao nosso próximo. Dentro desse preceito tão simples e claro que é o que temos que viver segundo a justiça. É claro que existem ainda outras expressões de justiça em que essa virtude pode ser vista, como, por exemplo, dar a cada um aquilo que lhe pertence, a quem lhe direito. Até a próxima.
Fiquem com Deus.